Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já sabem, né? Não esquece de dar um joinha, deixa seu like pra mim, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda e quinta, às 18 horas. Aproveita, ativa o sininho, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E continuem comentando aqui embaixo que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês, fechou? O caso de hoje é um caso chocante, gente, que virou filme, virou documentário. E olha, fica comigo até o final que você vai se surpreender. Hoje eu vou contar o caso Michelle Carter e Conrad Roy. Conrad Roy nasceu em 12 de setembro de 1995 em Massachusetts. Ele trabalhou por vários anos com o avô, com o tio, num negócio de salvamento marítimo da família na área da Nova Inglaterra. Ele era atleta no ensino médio, ele remava, corria, ele gostava bastante de esportes. Então era aquele cara super admirado na escola, né? E ele era aquele típico garoto, né, das escolas americanas, o atleta, né, que as pessoas falam, o popular e tal. Mas as pessoas não sabiam o que acontecia dentro dele, gente. O Roy passava por grandes problemas psicológicos, ele sofria de ansiedade social, então só pra ele entrar na escola todo dia era uma tortura dentro dele. Ele entrava em pânico, ele passava mal, ele tinha que respirar fundo várias vezes e era todo dia a mesma coisa. Só de pisar na escola e ver aquelas pessoas, ele já começava a passar mal. O Roy foi agredido pelo pai verbalmente várias vezes já na vida dele, né? Contar um pouquinho da infância dele pra vocês aí. Ele era agredido pelo pai, assim, com palavras bem pesadas, e ele foi abusado pelo próprio avô. E aí, quando os pais dele se divorciaram em 2012, ele também foi diagnosticado com depressão, e aí que começou ele a se afundar, cada vez mais se afundar. Em 2012, então, quando os pais dele se separam, é a primeira vez que o Roy tenta cometer suicídio, que ele tenta tirar a própria vida. Ele começou, então, a tomar medicamentos pra depressão, né, para ajudar ele nesse processo, começou a fazer terapia com psicólogo, tudo para ajudar nesse processo, mas parece que nada resolvia, assim, nada adiantava. Ele sempre tinha altos e baixos, mas os baixos eram muito mais frequentes do que os altos, então ele sempre vivia mal. Teve uma vez, quando ele tava com 17 anos, que ele tentou suicídio tomando remédios, os remédios de depressão que ele tomava, ele tomou tudo de uma vez e tentou o suicídio. Ele tava falando com uma garota no telefone enquanto ele tomou os remédios, e foi ela que ligou pra polícia imediatamente, e foi isso que salvou a vida dele. Essa garota que tava no telefone com ele, ouviu ele falando que tomou os remédios, imediatamente ela liga pra polícia, a polícia chega no local e salva a vida dele. Eu vou dar uma pausa na história do Roy pra contar a história da Michelle pra vocês, da Michelle Carter. Michelle Carter nasceu em 11 de agosto de 1996, também em Massachusetts. Ela é filha de Gayle e David Carter. A Michelle, ela começou a ter problemas alimentares muito nova, assim, né? Que infelizmente várias meninas passam por isso, aquela busca pelo corpo perfeito, de você querer entrar num padrão aí exigido pela sociedade, nessa fase de escola, né? Onde tudo você é zoado, tudo é bullying, né? As pessoas procuram um defeito em você, né? Defeito, né, gente? Pra tentar te atacar. Então ela começou a ter essa distorção de imagem e esse problema com a própria imagem. Pra vocês terem noção, isso tudo começou com 9 anos, e com 9 anos ela desenvolveu bulimia, gente. Então ela comia, vomitava, porque ela não queria engordar. Ela achava que qualquer coisa que ela fosse comer ia fazer com que ela engordasse. Então com 9 anos, uma criança, né, já desenvolvendo tudo isso, foi muito complicado. E também com 9 anos ela começou a se machucar, a se automutilar, porque ela tinha muitas dores dentro dela, muitas questões, e aquilo na cabeça dela aliviava o sofrimento. Aos 14 anos, a Michelle começou também a fazer, assim como o Roy, ela começou a fazer acompanhamento psicológico e também tomar medicamentos para depressão. Ela foi diagnosticada com depressão também, então ela começa a tomar medicamentos e também tem acompanhamento médico aí, acompanhamento psicológico. Agora eu vou contar pra vocês como essas duas histórias se uniram, Roy e Michelle. Michelle Carter e Conrad Roy se conheceram na Flórida em 2012. Eles tinham ido lá viajar para visitar parentes mesmos,
né? Cada um foi com a sua família visitar parentes e lá eles se conheceram. E o que fez os dois se aproximarem muito foi justamente essa questão da saúde mental, né? O fato dos dois terem depressão, dos dois tomarem medicação, dos dois terem problemas psicológicos. Isso fez com que os dois se unissem, né? Com que os dois, assim, se encontrassem, porque eles sentiam que eles não podiam conversar sobre isso com qualquer pessoa, porque as pessoas não entendiam, debochavam, achavam que aquilo era frescura, brincadeira, né? Besteira. Na escola mesmo eles não tinham essa abertura para conversar com os outros amigos sobre a saúde mental, e como os dois estavam passando por problemas de saúde mental ali, os dois se conectaram através disso e um começou a ajudar o outro. Eu vou ler para vocês agora uma das mensagens que a Michelle mandou pro Roy, né, quando eles já estavam conversando, depois que eles se conheceram, falando sobre essa questão da dificuldade de conhecer pessoas, da dificuldade que ela tinha da aparência e tudo mais. Vamos ler. As pessoas da escola dizem que me amam e que gostariam de sair comigo, mas nunca se esforçam para isso. Então sempre penso, por que não sou boa o suficiente? Além de que eu odeio o meu corpo, não consigo comer normalmente. Então essa foi a mensagem que a Michelle mandou pro Roy. E eles ficaram nesse contato aí por 2 anos, gente. Eles moravam a 56 quilômetros de distância. É uma distância, né? Não moravam do lado um do outro, aí levava um tempo, mas eles se viram pouquíssimas vezes nesse período. A ligação que eles tinham realmente era por mensagens e telefone. Eles se falavam o dia inteiro em troca de mensagens e ligações, mas se ver pessoalmente, eles se viram cerca de 2 ou 3 vezes apenas. A Michelle sempre chamava o Roy de namorado. A gente tem algumas pesquisas que falam que o Roy se referia a ela como amiga, mas ela falava que ele era o namorado dela. Eu vou ler pra vocês também umas trocas de mensagens deles em 6 de junho de 2014 sobre essa questão de tirar a própria vida e tudo mais. Michelle escreveu pro Roy: estou com medo de você não melhorar e se tornar suicida de novo. Porque a Michelle sabia, né, como eles conversavam muito, o Roy contou pra ela que ele já tentou tirar a própria vida várias vezes, que ele tomou remédio, que, né, a menina que tava no telefone com ele, que ajudou ele, ligou pra polícia, senão ele teria morrido. Ela sabia de todo esse processo. Então ela manda essa mensagem pra ele falando que tava com medo dele fazer isso de novo. O Roy respondeu a Michelle: por favor, não diga isso. Tenho pensado nisso uma vez a cada 4 dias e sei que não é uma opção. Então aí a gente já percebe que o Roy não estava bem, porque ele fala que ele pensava assim em tirar a própria vida dele uma vez a cada 4 dias. Então a gente já percebe que tem alguma coisa errada, e eu acho que é por isso também que a Michelle mandou essa mensagem falando que tava com medo dele fazer alguma coisa. No dia 22 de junho, 22 daquele mês, o Roy mandou outras mensagens que dava pra ver que ele tava piorando. Vou ler pra vocês. Eu nunca vou melhorar, Michelle, tenho certeza disso, confessou o Roy aí pra Michelle. A Michelle respondeu pra ele: você está em um túnel escuro agora, mas não vai durar pra sempre. Você encontrará a luz um dia e eu estarei aqui pra ajudá-lo a encontrar. Então até então parecia uma relação onde realmente o Roy, né, gente, os dois tinham problemas psicológicos, mas o Roy tinha mais problemas aí que a Michelle, e ela confortava ele, ela ajudava ele, ela tentava, né, trazer ele de volta pra vida real e não deixar que algo de ruim acontecesse com ele. Mais uma vez o Roy falou que não sabia mais o que fazer. Dessa vez dava pra ver que ele tava bem angustiado. Ele falou que não via outra opção pra vida dele que não fosse tirar a própria vida, que ele realmente ia fazer isso. E a Michelle respondeu em mensagem de texto: você não vai se matar. Você diz o tempo todo que quer, mas você ainda está aqui. Todas as vezes que você quis, você não fez. Essa mensagem já muda um pouco o tom aí, né? Porque parece que a Michelle tá falando: ué, mas você fala e não se mata, e aí, né? Então aí vocês veem que ela já tá com outro tom. Ela fala pra ele: você fala toda hora que vai se matar, mas não faz nada, então você não vai fazer nada, né? Isso já muda um pouquinho a história. No dia 5 de julho eles trocaram muitas mensagens e a Michelle começou a apoiar o Roy a tirar a própria vida. Pois é. O Roy então contou pra Michelle como ele ia fazer isso. Era um dia que a mãe e o irmão dele estavam viajando, então seria a oportunidade perfeita pra ele fazer isso, porque ele estaria sozinho em casa. E a Michelle só falava pra ele: ai, Roy, quem fala muito pouco faz, você não vai fazer nada, você só fala, duvido você fazer, meio que desafiando
desafiando ele ali a fazer alguma coisa. Naquela noite o Roy não conseguiu se matar, ele não conseguiu fazer nada, mas isso aconteceu 8 dias depois. Agora eu vou entrar pra vocês no caso, o que realmente aconteceu. Michelle e Roy, uma semana antes de tudo isso acontecer, trocaram mais de 1000 mensagens, ou seja, eles se falavam realmente o tempo todo, o dia inteiro. E a Michelle, em algumas dessas mensagens, ela se mostrou revoltada e cansada da demora do Roy tirar a própria vida. Vou ler uma dessas mensagens pra vocês. Você não pode ficar pensando sobre isso, só tem que ir lá e fazer. Você disse que ia fazer, eu não entendo porque ainda não fez, censurou a Michelle. E o Roy respondeu pra ela, eu também não entendo. E aí a Michelle respondeu, então eu acho que não vai fazer. Tudo isso pra nada, Roy, encerrou a jovem em uma dessas mensagens. Então vocês podem ver aí que a Michelle já estava incentivando ele e desafiando ele a cometer o suicídio. Um dia antes então do Roy tirar a própria vida, ele já estava certo de que ele ia fazer isso, ele tinha certeza. Michelle apoiou ele em todos os momentos. Mais uma mensagem que ela mandou pra ele que eu vou ler pra vocês. Eu acho que seus pais sabem que você está em uma situação muito ruim. Não estou dizendo que eles querem que você faça isso, mas sinto que eles vão aceitar. Nisso, gente, ó, ela tá falando pra ele ficar tranquilo, que os pais vão entender e tudo mais, né? E ela continua. Não há nada que eles possam fazer pra te salvar. Eles vão ficar tristes, mas seguirão em frente. Eu não vou deixar eles ficarem depressivos. Então aí a Michelle promete pro Roy que ela vai ajudar os pais dele no processo, né? Depois que ele não estiver mais no mundo, pra ele ficar tranquilo que eles não vão ficar depressivos. O Roy nesse momento até agradeceu a Michelle pela ajuda que ela falou que ia oferecer aos pais, né? Por ela ajudar ele, por ela abrir os olhos dele. E olha essa outra mensagem que a Michelle mandou pro Roy no dia que ele tirou a vida dele. Sorria sempre, você tem tudo de que precisa. Essa noite é a noite. É agora ou nunca. Após essa troca de mensagens com a Michelle e ela incentivando ele a cada segundo a tirar a própria vida, Roy então tira a própria vida. Ele entrou então na caminhonete que ele tinha uma caminhonete, um carro, numa loja de conveniência. Ele parou ali naquela loja de conveniência e tacou gasolina com fogo ali e morreu no local. Michelle Carter acompanhou tudo por mensagens até o último suspiro do Roy e não ligou para a polícia. Roy morreu por suicídio envenenando-se de fumaça de monóxido de carbono em seu caminhão em um estacionamento de um Kmart em Massachusetts. O funeral de Roy foi realizado no sábado, dia 19 de julho de 2014, na igreja de St. Anthony em Mattapoisett. A polícia então, ao ver aquilo, começou a investigar e imediatamente pegou o celular do Roy e começou a investigar, e aí já encontraram todas essas mensagens e muitas outras. Como eu falei pra vocês, eles trocavam mais de 1000 mensagens por semana, e aí então chegaram ao nome da Michelle como incentivando o próprio namorado ali, amigo, a tirar a própria vida. Em 16 de junho de 2017, o juiz considerou Michelle Carter culpada e a sentenciou a 2 anos e 5 meses de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por incentivar o próprio namorado ao suicídio. A pena de Michelle foi reduzida para 1 ano e 3 meses, e isso virou uma discussão muito grande, porque nunca tinha acontecido um caso desse, porque na verdade, assim, gente, a Michelle não tirou a vida de ninguém, ela não matou o Roy, ela não jogou ele de algum lugar, o que ela fez foi incentivar o suicídio. Então gerou uma discussão muito grande na justiça, por isso eles diminuíram a pena dela, mas ficou nessa discussão. Alguém afinal pode ser considerada culpada pelo suicídio do outro ou não? Em 23 de janeiro de 2020, a Michelle foi liberada da prisão 3 meses antes ainda do tempo que ela deveria ficar na prisão, ou seja, ela teve uma pena aí de 2 anos e 5 meses, foi reduzida para 1 ano e 3 meses, ela acabou ficando mais ou menos 1 ano na prisão. Ela foi liberada por boa conduta. Ela continua cumprindo a sua liberdade condicional de acordo com o que a justiça ordenou. Hoje em dia já tem mais de 2 anos que a Michelle tá fora da prisão e ela mantém um perfil bem discreto
discreto, ela não tá nas redes sociais, ela segue a vida dela de uma forma bem discreta, até porque o caso tomou uma repercussão gigante, tanto que foi feito até um documentário que tem na HBO, que se chama Eu Te Amo Agora Morra, sobre esse caso, e acabou de estrear no Star Plus, que é um streaming que tem aqui no Brasil, dentro do Prime Video, uma série baseada na história de Michelle Carter e Conrad Roy, que se chama The Girl from Plainview. Hoje Michelle tem 25 anos, mas ela continua morando nos Estados Unidos porque ela tem que cumprir a liberdade condicional, porém ela não aparece nas mídias. Gente, esse caso é muito delicado, assim, e gera muito debate, assim. Eu recomendo que vocês assistam o documentário e a série, que é muito boa, porque as pessoas ficam na dúvida, ficam nesse dilema, é crime ou não é? Afinal a Michelle cometeu um crime ou não cometeu? Porque ela não matou ninguém, mas ela ficava ali por mensagem de texto, incentivando o Roy, falando pra ele ir mesmo, tirar a vida dele. Então assim, é uma coisa que gera muitos questionamentos. Não existia lei pra isso, né? Assim, como que você vai culpar alguém da morte de outra pessoa se ela não fez nada efetivamente pra matar aquela pessoa, mas ela incentivou o suicídio daquela pessoa, né? Então é um caso bem delicado. Eu deixo pra vocês me ajudarem aqui nos comentários. Vocês acham que a Michelle foi culpada da morte do Roy? Vocês acham que ninguém é culpado pelo suicídio do outro, por alguém tirar a própria vida? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!